Olá a todos do canal Fatos Matemáticos. Dando continuidade à nossa playlist Tópicos de Geometria Analítica, veremos nesta videoaula, os elementos da parábola, que são o foco, a diretriz, o vértice e o eixo de simetria. Esta é a primeira aula sobre este assunto, no qual é uma curva especial que possui diversas aplicações, tais como farol de automóveis, em alguns telescópios, lançamento oblíquo e nos fornos solares. E nós veremos este assunto agora. Vamos então para o tema desta primeira videoaula sobre parábolas. Bom, nós vamos começar assim. Considere uma reta R em um plano e um ponto fora desta reta R. A reta R é definida como sendo a diretriz da parábola. O ponto F é o foco da parábola. Esse ponto F não pertence à reta R. A parábola é uma seção cônica presente em diversas aplicações, tais como eu citei agora há pouco aqui, faróis de automóveis, que vai usar a propriedade refletora da parábola, em alguns telescópios, no lançamento oblíquo de um projétil em um meio sem resistência do ar, a trajetória é parabólica, e em alguns fornos solares. Eu vou comentar essas aplicações em aulas futuras, Bom, vamos considerar o seguinte: a partir do ponto F, eu posso baixar uma perpendicular à reta R. Esse P da perpendicular eu vou chamar de ponto G. E eu tenho então o segmento FG, o ponto médio deste segmento é um ponto V, conhecido por vértice da parábola. Bom, a definição de parábola é o lugar geométrico dos pontos do plano, tais que a distância desse ponto ao foco F, então essa distância de P até F, é igual à distância de P à reta R, Então, todos os pontos do plano que satisfazem essa relação formam a parábola. Por que o vértice é um ponto da parábola? Observe que de V até F, já que o V é o ponto médio, então essa distância é igual a essa. Então, a distância de V ao ponto F é igual à distância de V ao ponto G, E o G é um ponto na reta R, que é a diretriz. Bom, uma outra forma também de obter a parábola é a interseção de um plano paralelo à geratriz de um cône circular reto. O resultado dessa interseção é uma parábola. Aqui na figura, gente, temos um cône circular reto, Aqui está a base dele, e ele foi interceptado por um plano inclinado. Essa curva aqui rosa, que é o resultado dessa interseção, é uma parábola, Esse fato foi provado por Apolônio de Perga, um matemático grego, século V depois de Cristo, que fez um estudo das cônicas. Aqui é uma visão de perfil deste cône. Nós temos então esse plano alfa aqui em amarelo, ele está aqui seccionando esse cône aqui. E esse cône, esse plano alfa, é paralelo à geratriz, ou seja, à lateral do nosso cône. Portanto, essa curva resultante é uma parábola.
Quando esse plano alfa é paralelo à altura aqui, ou perpendicular à base, tá? Nós teremos um ramo de hipérbola, que estudaremos, tá? Mais para frente. Aqui do outro lado, nós temos uma outra situação física em que ocorre a geração da parábola. Nesse caso, vai ser uma superfície parabólica chamada paraboloide de revolução. Então, nós temos aqui um cilindro, é uma experiência que pode ser realizada, tá? Usando uma garrafa PET, uma água colorida, tá? Então, eu tenho aqui um cilindro circular reto, ele é aberto aqui em cima, e pela metade aqui foi colocado um líquido, a água, por exemplo. Aqui foi preso com barbante, tá? E esse cilindro, ele vai girar com uma velocidade ômega, tá? Você pode, por exemplo, colocar o barbante e enrolar, dar várias voltas no barbante e depois soltar. Claro que então que esse ômega será variável, mas não tem problema. Devido à força centrífuga, tá? A água girando dentro do cilindro vai formar uma superfície aqui, cuja a seção longitudinal passando pelo meio do cilindro é uma parábola. Essa superfície é o paraboloide de revolução, tá? Essa técnica aqui, ela já foi utilizada para construir grandes telescópios. Então, existe um telescópio que eles fizeram o seguinte: colocaram mercúrio, que a temperatura ambiente está no estado líquido, tá? E colocou ele em um cilindro, uma altura bem menor que esse, mas então um cilindro de 5 metros de diâmetro, uns 20 centímetros de altura, colocou mercúrio até um certo nível e girando esse cilindro com uma certa velocidade angular, tá? Você controla a curvatura do paraboloide. Então você vai ter um espelho perfeitamente parabólico. E usando a propriedade refletora da parábola, né, obtém-se um telescópio altamente potente, tá? Então, nesta primeira videoaula, apresentamos os elementos da parábola e algumas maneiras em que ela surge na natureza. Obrigado a todos, convido a vocês a inscrever no canal e acionar o sininho de notificações para receber todas as novidades.